Estamos de volta aqui na programação da CNN Brasil. Acabamos de acompanhar o pós-encontro entre o chanceler russo e o chanceler ucraniano, trazendo declarações bem importantes para a imprensa mundial. Na sequência, os nossos colegas da imprensa fazendo seus questionamentos. Então, agora a gente quer repercuti-los para você que nos acompanha ao vivo às 7 horas e 47 minutos. Por isso, recebemos à distância o professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo. Professor, bem-vindo, viu? Apesar dos pesares, bom dia. Bom dia, Elise, Colombo. Vamos aqui a alguns questionamentos para a gente poder tratar desse assunto e eu gostaria de começar pelas palavras de Sergei Lavrov, que, entre tantas coisas, continua dizendo que a imprensa mundial não retrata aquilo que é a realidade, que o Ocidente precisa se ater aos fatos, que, na verdade, alguns ataques sensíveis, como, por exemplo, uma maternidade, não teria ocorrido pelos russos, que há grupos rebeldes nacionalistas ucranianos causando essas invasões. Professor, do lado de qual ponto de vista nós devemos ficar? Em quem acreditar? Qual é a verdade que de fato representa os fatos dessa guerra? Como muitos sempre lembram, né, a primeira vítima da guerra é a verdade. Então eu acho que nós temos que, na verdade, desconfiar dos dois lados, né? Numa guerra sempre, provavelmente as narrativas vão ser exageradas, né? Questão de feridos, mortos, provavelmente a verdade vai estar entre os dois pontos. Mas eu fico preocupado com a narrativa russa, que às vezes ela adquire alguns tons até surrealistas, né? Principalmente naquele momento em que perguntaram, ele querendo defender que a Rússia não atacou a Ucrânia. Aí eu acho que eles estão partindo para um tipo de narrativa. Há sempre exageros nessas guerras, mas que eu acho que vai ser até contraproducente para a própria Rússia. Está havendo uma censura interna dentro da Rússia e eu acho que eles estão acreditando na própria propaganda e isso aí eu acho que para o exterior não vai colar tanto, então eu acho que vai ser contraproducente até para eles mesmos levarem a propaganda a esses níveis, alguns pontos quase surrealistas, né? Outros pontos eles pegam uma parte da verdade e um pouco que exageram, a questão do nazismo na Ucrânia, né? Sim, há grupos nazistas na Ucrânia, como em vários países da Europa. Agora, são grupos de borda, né, de franja, não estão dominando o governo central, como é colocado. Então, acho que nós temos que ter cuidado com os dois lados. A Ucrânia também tem os seus exageros, mas a Rússia acho que está passando dos limites até nessa narrativa aí, chegando a tons surrealistas. Professor, o ministro Lavrov, em determinados momentos, aliás, em muitos momentos, citou a Ucrânia, mas eu imagino que tenha citado mais até os Estados Unidos do que a Ucrânia nessa entrevista coletiva que nós mostramos. Não é o tio Sam que vai nos dizer o que nós devemos fazer, se vamos existir assim ou assado. Há uma retórica ali anti-americana que tem de ser descontada, mas ele levanta um aspecto importante, que a Ucrânia estaria servindo, como outros países, para um laboratório norte-americano para concepção e construção de armas químicas que colocariam a Rússia em insegurança militar, territorial, inclusive com a possibilidade de a Ucrânia fazer parte da OTAN. Isso faz algum sentido, professor? Olha, eu não tenho dados para afirmar, não tenho como afirmar sim ou não disso, e a gente nunca pode descontar esse tipo de experiência em outros países. Mas, em princípio, me parece que é um pouco exagerado isso aí, né? Não sei se está havendo alguma forma de experimento ou alguma coisa. Inclusive, o lado americano diz que os russos estão preparando essa narrativa para que eles mesmos possam usar, né? Mas eu sou historiador, eu tenho que trabalhar com fontes primárias, eu não tenho fontes primárias para afirmar decisivamente que não. Mas me parece, a julgar novamente, eu falo, por outras narrativas exageradas, que aí provavelmente está havendo algum exagero. Talvez o que estão passando na televisão, todos aqueles coquetéis Molotov ali que o pessoal está preparando, estão exagerando um pouco a partir desses coquetéis Molotov que o pessoal da Ucrânia está preparando em casa, né?
Pois é, nas palavras dele, ele disse, né? Ficamos muito preocupados sobre a informação que chegou sobre o Pentágono ter criado armas biológicas. Não são experimentos pacíficos, são experimentos para criar armas biológicas que sejam aperfeiçoadas. E eu não tenho dúvidas a esse respeito. Então, até trazendo um pouco mais aqui da pergunta do Rafael Colombo, professor, a todo momento Sergei Lavrov tenta expor a ideia de que nós temos informações e nós sabemos que o Ocidente não acredita porque não quer, existe uma verdade, quase que um universo paralelo de verdades que o Ocidente não tem acesso e a imprensa é fantoche dos líderes ocidentais. Então, a todo momento ele vem colocar as suas justificativas de que todos estariam equivocados, inclusive as imagens que mostram os próprios ataques dos russos a ambientes civis. Eu acho, como coloquei no início, que há um exagero nisso. Agora, eu como especialista em Rússia, eu sou historiador especialista em Rússia, né? Eu noto que nós aqui no Ocidente, nós temos mais a visão, principalmente vinda dos Estados Unidos, né, das agências internacionais, e muitas vezes os russos têm pontos que eu acho que eles estão corretos em algumas coisas. Tem 2 pontos que eu acho que eles têm razão. É a questão da expansão da OTAN, que realmente é um problema para uma grande potência, uma aliança militar caminhando em sua direção, né? Nós vimos o que os norte-americanos fizeram quando Cuba quis colocar mísseis ali perto, né? E a outra coisa é que em 2014, realmente, havia um presidente eleito democraticamente na Ucrânia que era de origem étnica russa, e ele foi derrubado por uma rebelião popular. Então, uma metade aceitou aquilo como uma rebelião popular legítima, mas aí os russos étnicos do país disseram que não. Derrubaram um presidente eleito democraticamente e não aceitamos novo governo. Esses 2 pontos, eu acho que a Rússia tem razão. A partir daí tinha que ser negociado alguma coisa. Mas a partir daí estão criando narrativas meio fantasiosas, como eu coloquei aqui no início, que chega ao ponto do surrealismo, né? De defender que a Rússia não atacou a Ucrânia, né? E isso aí está sendo contraproducente. Eu acho que se eles concentrassem em alguns pontos que realmente a gente não tem tanto acesso de informação aqui no Ocidente, né? Seria mais produtivo. Eles estão partindo para um caminho de exagero que eu acho que vai ser contraproducente para eles mesmos. Professor, uma última pergunta rapidamente antes da gente encerrar. O quão distante nós estamos de um acordo mínimo, de um entendimento mínimo entre Rússia e Ucrânia? Olha, eu acho que esse acordo vai depender da resistência da Ucrânia. Quanto mais eles conseguirem resistir, mais chances eles têm de que a Rússia, com esse desgaste, principalmente pelas sanções econômicas, aceite condições menos difíceis para a Ucrânia, que ela está exigindo condições muito difíceis, né? Reconhecer a anexação da Crimeia, desmilitarização. Então, eu acho que vai depender muito, esse tipo de acordo, de quanto tempo a Ucrânia consegue resistir. E, infelizmente, eu acho que não vai ser muito tempo, porque a superioridade militar da Rússia é muito grande, né? Mas o desgaste que a Rússia está tendo agora também, com essas sanções econômicas e outras formas de pressão, também é grande. Então, temos que ver essas 2 variáveis. Ângelo Segrilo, professor de História Contemporânea da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui mais uma vez para a gente. Bom trabalho, até a próxima. Sou eu que agradeço o convite. Um bom dia a vocês. Bom dia.